Você deixar de dar preferência, configura infração. Daí vai ter que aí vai ter que ver se tem algo específico, porque como que funciona as infrações? Tem infrações específicas e tem infrações abertas. O que é específica? Específica, por exemplo, é assim, ó. Deixa eu dar um exemplo de você não dar preferência na rotatória. Vamos pegar o exemplo da rotatória. Está sinalizada que a preferência é da rotatória, né? E a regra geral, a preferência é da rotatória. E você cortou o preferencial do cidadão que estava vindo pela rotatória e causou uma ocorrência de trânsito. Né? Se a guarnição te autuar, tem possibilidade de autuação. Nesse caso, não tem uma autuação específica. Cortar, fugiu a palavra, que não é cortar a preferência, é outra palavra, né? Mas tirar a preferência de condutor de veículo pela rotatória. Não tem uma infração específica dessa. Aí vai ter uma infração genérica, que é a infração que serve para tudo. Aí ele vai te autuar por essa situação daí, tá? Então, assim, quando não tem infração, uma coisa é certa, eu sempre falo assim, ó, claro que a gente fala, né? A gente fala isso para fins didáticos, e vocês vão entender, porque aqui todo mundo é adulto. Se o agente fiscalizador quiser não deixar passar ninguém sem levar uma multa, ele consegue. Sabe por quê? Porque tem multa para tudo. Tudo que você imaginar existe uma infração de trânsito. Tudo. Aí quando não tem aquela específica, tem a genérica. Que é aquela assim, ó, dirigir sem atenção aos seus cuidados indispensáveis à segurança. O que é isso? Eu estou dizendo que você dirigiu sem atenção. Aí você vai dizer, não, mas eu estou dizendo que você estava sem atenção, e daí? Né? Então, assim, são situações e a culpa é de quem? Não é do fiscalizador, é de quem? Do legislador, que cria infrações abertas demais. Claro que, né, ninguém vai fazer isso em sã consciência, né? Mas eu digo assim que se você quiser, por exemplo, uma outra infração, quem é que dirige, sai de casa, de dentro de casa, da tua garagem, até o teu destino final com as duas mãos no volante, em todo momento? E aí se você passa por uma viatura e o policial e você vai trocar, não, para trocar marcha tem a permissão, né? Mas vamos supor que tu vai tomar água, né? Tu pega a água para tomar no teu veículo. Tu tirou a mão do volante, não tirou a mão do volante? E se nesse momento o cidadão lá que está fiscalizando viu que você tirou a mão do volante, ele pode te autuar? Pode. Né? Então, assim, são situações, claro, ninguém vai fazer isso, né? A lá vão ter, né? Mas eu digo que no trânsito tem muita multa, é muita coisa aberta, né? Porque a legislação de trânsito é muito aberta. O CTB é muito aberto, pode ver, as regras elas são muito. As normas gerais de circulação e conduta ela é bem aberta. Então, assim, ele te dá margem para você encontrar a infração em qualquer situação. Então, na prática, o que você tem que fazer? Né? Faz o fiscalizador, e é isso que a gente fala para quem está lá no curso de formação. É assim, cara, faz aquilo que realmente vai fazer com que o cidadão aprenda, né, na questão da fiscalização. Porque não vai procurar coisa que, se procurar, vai ter um monte de coisa. Não tem. Não tem. Sabe por quê? Porque o CTB é uma lei, o Código de Trânsito, né, a Lei 9.503, ela é uma lei vinculada, né? Ela não é discricionária. Então, quando ela é vinculada, quer dizer o quê? Toda a ação dela, ela está vinculada à lei. Então, se o agente fiscalizador não lavrar o auto de infração, ele pode responder por prevaricação, né? Tese. Então, não tem ato discricionário, ou seja, o agente de trânsito vai ficar a critério dele. Agora, é claro, né, que na prática isso acontece, né? Alguém já em algum momento foi abordado que estava errado e o policial liberou, né? O policial liberou, né? Então, assim, por quê? É critério dele. Tem situações assim, eu vou falar de mim, né? Tá gravando, não tem problema algum, né? Da situação mas já teve situações de eu liberar, desde que não traga risco para mim e nem para terceiro. Ou seja, numa situação que eu saiba que se eu liberar o cidadão, eu não vou ter problema nenhum, né? De uma situação, por exemplo, vamos supor, deixa eu ver uma situação que eu tenha liberado. Não, farol queimado não libera. Não, isso aí eu não libero. Uma situação.
né? Não lembro de ter, mas é uma situação bem, tipo assim, ó, retrovisor trincado, né? Filme, depende. Viseira aberta. Viseira aberta, depende. Sabe por que que depende? Porque assim, ó, viseira aberta. Vai depender da situação. Porque, por exemplo, assim, ó, eu falando de mim, né? Vai depender da situação, por quê? Cara, vai depender de eu conversar com a pessoa, se eu ver que a pessoa. Porque você vai conversar com a pessoa, você já vê como que é a pessoa. É, né? Então, assim, ó, depende. Depende. Eu geralmente a viseira aberta, cara, eu já autuei, mas geralmente eu oriento, né? Por quê? Porque eu tenho exemplo na minha família de motociclista que estava com a viseira aberta, saltou uma pedra do caminhão, pegou bem no supercílio. Né? Tem até hoje a cicatriz, poderia ter ficado cego. Né? Então, assim, ó, geralmente eu oriento, olha, usa viseira tal, né? A para-brisa é a mesma coisa, né? Ó, troca pro teu para-brisa, porque daí o que geralmente eu faço nessa situação? Essa situação eu faço o documento que tem que fazer, mas não autuo o cidadão e faço ele apresentar regularizado. Porque daí já evita de levar uma multa, né? Ele vai ter que trocar, vai ter que resolver o problema, mas pelo menos ele não foi multado, né? Só que às vezes, claro, vai ter situação que vai, agora eu tô apertado, né, para mim trocar meu para-brisa. Como que eu vou trocar meu para-brisa? Não tem condição. Aí eu dou um prazo para ele, ó, então tu vai me apresentar até 30 dias. Eu dou o prazo para ele apresentar ali. Depois de 30 dias ele. Por isso era muito bom, hein? Que na folga, vai ter que ir lá dar uma averiguada lá. Esse para-brisinho. Não é o senhor que vai lá. Na Ou daí folga. leva o veículo. Não, Não, ele vai apresentar no setor de trânsito. não é pro senhor. É para onde eu trabalho, que eu trabalho no setor de trânsito, entendeu? Mas não sou eu que vou lá olhar. Ah, tá. Ah, tá. Bom saber. Muito Tá? bom. Mas vai ter alguém lá para olhar. Você tá perguntando muita coisa. Eu vou ver se não tem. Vou ver se não tem um recibo lá para ser apresentado. Não tem. E geralmente esse pessoal que leva essa de 30 dias, às vezes até ultrapassa, né? Dependendo. Aqueles nego que tenta a sorte pra ver se. Hoje tem um problema, né? Hã? O que é? Ó, hoje tem um problema sério. O problema sério que eu digo para o cidadão que não apresenta. O que é? Até 2018, não tinha previsão, até 2016, não tinha previsão no CTB, por exemplo, o que acontecia? O agente fiscalizador fiscalizava, dava o prazo para o cidadão apresentar regularizado e o cidadão não apresentava. Resumindo, não dava nada, porque o cara não apresentava, não tinha o que fazer. De 2016, com a alteração, acho que foi em 2016 ou 2018 que alterou, agora tem a previsão do parágrafo 6º lá do artigo 291, enfim, tem a previsão do parágrafo 6º do artigo 291, se não me falha a memória. O que é? É assim, ó, quando você por isso que é feito esse recibo. Então, assim, é dado prazo, você não apresenta dentro do prazo, você leva mais uma multa, que é a multa do 195, do 193, que é desobedecer a ordem do agente da autoridade de trânsito. Além da multa, aí o teu documento fica restrito. Então, o que acontece? Eu encaminho uma restrição para o Detran daquela placa daquele veículo. Aquele veículo não apresentou. O que vai acontecer? Quando ele for licenciar o veículo dele, é aquela situação que eu falei do licenciamento, das situações administrativas é essa. O que acontece? Vai ter uma restrição administrativa, ele não vai conseguir licenciar o carro. Aí ele vai pagar todos os débitos do veículo e não licencia, não vai, vamos supor, teria que ser 2026, não roda o exercício, vai ficar lá, ele vai pagar e não vai rodar. Daí o que vai acontecer? Vai ficar com o licenciamento atrasado, quando for fiscalizado vai ser autuado por licenciamento atrasado, e pior ainda, porque daí quando ele for abordado, eu te abordei, você não apresentou. O que vai acontecer? Você vai ter que, daí não é mais comigo, não é mais com o agente fiscalizador. Você vai ter que pegar, vamos supor que fosse pneu careca, um exemplo. Aí vamos supor que você não apresentou os pneus. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que trocar. E vamos supor que eram só os dois dianteiros que tinha sido colocado. Geralmente, lá na vistoria, os caras vão obrigar você a pegar os 4 pneus e você vai ter que passar pela vistoria, pegar o laudo e levar no Detran, que é no Ciretran, né? Aí tu leva no Ciretran, aí comprovando com o laudo eles vão retirar essa restrição. Então é mais caro, tanto é que a gente sempre informa, né? E a gente pede para que o policial avise, ó, apresente teu veículo, caso tu não possa apresentar, já aconteceu, né? Já aconteceu, tipo, o cara vai lá, olha, assim, ó, estou passando por uma dificuldade financeira, não tenho condição de fazer isso agora, eu preciso de mais prazo. A gente dá um prazo maior para ele, desde que a pessoa justifique ali o motivo, a gente dá o prazo para ele, um prazo maior para que ele apresente.
Então a gente sempre explica, ó, se não der para apresentar no prazo, vá lá, pelo menos vá lá e avise, porque senão você vai, daí acontece isso, e daí a gente explica a situação, para que a pessoa saiba, né? Então a restrição administrativa, uma das restrições administrativas que existe é essa. Claro, tem outras, né? Mas e daí de lá para cá, daí acontece isso. Então assim, se a pessoa sabe disso, ele não vai deixar de apresentar. Mas tem uns que deixam de apresentar, mesmo avisando. Pensa, não tô nem aí. Daí uma hora vai dar problema, né? Então, assim, ó, o trânsito ele amarra, né? Ele amarra bem essa questão de. Vamos lá, pessoal. Faz parte, né? Alguém, aquilo que eu falei, alguém tem que fazer isso, porque se não fizer, vira bagunça, né? Ou seja, então a gente tem que ter alguém que fiscalize essa situação relacionada. Mesmo assim, o trânsito, vocês mesmos estão falando que o trânsito lá é ruim. Imagine se ninguém fiscalizar o que ia virar, né? Então, e mesmo assim, é ruim o trânsito lá, né? O trânsito no Brasil é ruim, né? Vamos falar agora aqui, ó. Essa situação vocês já vão entender. Ó, artigo 31. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque e desembarque de passageiros, deverá, né? Aqui deveria ter sido colocado em vermelho, deverá o verbo, reduzir a velocidade dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vista à segurança dos pedestres. Como que está aqui? Deverá reduzir a velocidade dirigindo com atenção. Então, quer dizer, ele é obrigado a parar? Não, ele não é obrigado a parar. Ele deve reduzir a velocidade com atenção redobrada. Ou parar o veículo, ou parar é uma opção, né? Com vistas à segurança do pedestre. Lá nos Estados Unidos, como que é essa situação aqui? Obrigado a parar. Vai experimentar não parar para ver o que acontece. Vai surgir viatura até do... Agora já tem as viaturas, uns drones, né? Mas quando não existia, cara, surgia viatura de tudo quanto é canto. Porque e lá é cultural, né? Tem um ônibus aqui, um ônibus escolar, tanto criança embarcando ou desembarcando, para tudo. Eles abrem as placas de stop, né? E quem tá indo e quem tá vindo para tudo, para as crianças atravessar a rua. No Brasil, se você colocar, se tivesse essa lei, o que ia acontecer? Ia vir um lá de trás, ó, ia passar aqui, de certeza, né? Que ia acontecer isso, né? Lá é assim, ó, é cultural isso, né? A mesma coisa é a placa de stop lá, né? Placa de pare. Qual é a cultura do Brasil aqui? Quem que para no cruzamento? Pode falar, eu não tô trabalhando agora. Quem que para no cruzamento? Quem que para no cruzamento? Quase ninguém. Eu paro. Não vou. Às vezes, 99% eu paro. Porque aqui em Lages tem que parar, porque é um risco. Aqui em Lages, se você não parar no cruzamento, é perigo. Mas lá, se você não parar lá, é a mesma coisa. Teve um amigo meu que foi para lá. Aí ele contando, né, que tava lá no Texas lá e tal, e o Texas tem umas partes do Texas lá que é mais interiorzão, assim, né, igual você ir ali pro Paraná, ali pro oeste do Paraná ali, que você anda e não tem nada. E aí disse que ele já tava um tempão já viajando na rodovia e chegou num cruzamento. E tinha uma placa de stop lá. E não tinha nada. Disse que pegou e passou direto. Cara, ele disse que não sabe de onde surgiu uma viatura, que uns 5 km pra frente os caras pararam ele. Né? E aí diz que não autuaram ele lá, né? Daí diz que ele falou, olha, até pensei que eu ia ser preso, porque saiu, apareceu a viatura no meio do nada lá, que surgiu uma viatura que não viu da onde que surgiu a viatura, abordou ele e tal, mão na cabeça, o cara desceu, porque é padrão e é cultural deles isso, né? Agora aqui no Brasil o cara só dá uma olhadinha, malemar, assim, quando olha, né? Tem uns que já passam direto, e quando olha, e passa aqui. Então, assim, é questão de cultura, né? Então, o trânsito a gente tem que ir ainda aos poucos, né? Melhorar muita coisa. Eu concordo que a nossa legislação ela é muito pesada, né? Tem muita coisa que tem muita regra que era melhor não ter tanta regra e ser mais efetiva, né? Mas faz parte, né? Então, vamos lá. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção, em pista única, nos trechos em curvas e em aclives, sem visibilidade suficiente nas passagens de nível, nas pontes, é que eu tô aqui nas pontes, viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Então aqui está em destaque por quê? Porque tem uma exceção, não é regra, né? Então tudo que não for regra, que tem exceção, cuidado, destaque no teu material lá, para que depois você tenha atenção na hora de estudar. O condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro a essa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam
transitando. Tá? Agora nós vamos para a regra do artigo 40, que é relacionado à questão de luzes no veículo. Tá? Essa questão de luzes não é muito cobrado na prova, tá? Não é cobrado assim, mas é aquela situação assim que não é um artigo tão cobrado como outros artigos, como o artigo 29 que a gente acabou de ver. Mas ele é um artigo que é importante a gente estabelecer ele aqui também no material de vocês. Então, o uso de luz em veículos obedecerá às seguintes determinações. O condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização de luz baixa. Quando? À noite. Quando? Mesmo durante o dia em túneis, sob chuva, neblina ou cerração. E a troca da luz baixa e alta de forma intermitente por curto período será utilizado somente em duas situações. E isso aqui, quando eles cobram, geralmente a parte do artigo que eles cobram é isso aqui. Tá? Então eles vão cobrar. Em duas situações eu utilizo a luz baixa de forma intermitente. A primeira situação qual é ela? Indicar a intenção de ultrapassagem. E a segunda situação? Relacionado a indicar a existência de risco, né, à segurança do cidadão na frente, mas não é para avisar que tem blitz. Tá? Então, nessa situação aqui, é para indicar a existência de risco à frente. Somente essas duas situações. Quando é cobrado na prova? O que eles cobram geralmente na prova? Eles colocam situações diferentes disso aqui. Tá? Então, assim, para você mentalizar, grava essas duas situações. Só são essas duas situações que eu vou utilizar luz alta, de forma baixa e alta, né, de forma intermitente. São duas situações. A primeira situação está relacionada a indicar a ultrapassagem, que eu tenho intenção de ultrapassar outro condutor, e indicação de existência de risco à frente. Tá? Então, não vão fazer de querer colocar ali que para avisar fiscalização à frente. Não. Já pensou vir na prova e o cara colocar lá? Né? O pisca-alerta também somente em duas situações. A primeira situação, em imobilizações e situação de emergência, né? Então, que é a regra não, é o que a gente utiliza, né? E quando regulamentado, quando a via regulamentar essa situação. Exemplo de uma via que regulamenta essa situação. Eu estou andando em uma rodovia, né? Caiu uma barreira naquela via e um trecho de 2 km para frente, essa via está toda trincada, cheia de... Então ele vai ter uma placa indicando lá que você utilize velocidade baixa e luz intermitente, né? Ligada. Aí vai ter essa situação de luz intermitente ligada. É muito comum onde? Nas rodovias. E quem fiscaliza isso? A Polícia Rodoviária Federal. E se tiver uma placa dizendo que você tem que usar o pisca-alerta ligado, use o pisca-alerta ligado, porque senão daqui a pouco pode chegar um presente para você. Porque a Polícia Rodoviária Federal cobra bastante. Se tiver numa placa dizendo que a via tem uma situação de risco na via e que você tem que utilizar o pisca, utilize o pisca, porque se você achar assim, não vou usar, não tem ninguém aqui, corre o risco de ter problema. Tá? Então, o condutor manterá acesa à noite as luzes de posição, né, quando o veículo estiver parado, para fim do quê? Embarque e desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadoria. Então, eu tenho duas situações que eu vou utilizar a luz de posição acesa. Quais são elas? Tá ali. Falamos agora. Embarque, desembarque e passageiros. Na prova, geralmente eles trazem outras situações, tentando induzir vocês, né, para situações diferentes do que está no artigo. Tá? Os veículos de transporte coletivo de passageiro, quando circularem nas faixas e pistas destinadas a eles, né, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar o quê? Farol de luz baixa durante o dia. Tá? E à noite, obviamente, né, mas durante o dia. Então, você tem que entender que o que você tem que pensar? Eu estou conduzindo meu ônibus, né, transporte coletivo de passageiros. E eu penso assim, para você memorizar a questão de trânsito, você tem que pensar isso. Sargento, mas eu não ando de moto. Interessa, tem que pensar que você está andando de moto. Então, eu estou na minha moto, estou no meu ciclomotor, né, e estou dirigindo o ônibus coletivo de passageiro. Precisei parar, né? Ou melhor, aqui a parada é aqui. Precisei circular em faixa especial destinada a essa situação. Que em Lages não tem, né? Mas vamos supor que tivesse Blumenau tem, Chapecó tem, Florianópolis, né? Criciúma tem. Então, vamos supor que eu tenho que utilizar a minha pista, a minha faixa, para me utilizar esse tipo de veículo. O que eu tenho que usar? Luz baixa. Só à noite? De dia também. Então, pense assim, que é mais fácil de você gravar. Né? Pense que você está dirigindo e essa faixa é específica para aquele tipo de veículo que você está usando. Quais são os veículos que você está usando? Ônibus coletivo de passageiro, né? Porque se vir só ônibus na prova vai estar errado, né? Ônibus coletivo de passageiro,
Não olhem lá. Vamos tentar. Motocicleta, motoneta e ciclomotor. Esses veículos, utilizando a faixa específica deles, obrigatoriamente tem que usar luz baixa durante o dia e a noite. Os veículos que não dispuserem de luz de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples. Isso aqui é cobrado em prova, tá? Porque nós temos rodovia de pista simples e rodovia de pista dupla, tá? E o que eles colocam na prova? Rodovia de pista dupla. Ou eles podem colocar também os faróis de rodovias de pista dupla situados nos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. O que acontece? Quando alterou isso aqui em 2016, o parágrafo ele falava o seguinte, que você deveria utilizar para essas situações aqui o farol de luz baixa durante o dia, para situados nos perímetros urbanos, ele falava perímetros urbanos e rurais, ou seja, em qualquer lugar você deveria usar. Aí teve muito problema, né? Claro, obviamente a situação do quê? Pessoas que, aqui em Lages é um exemplo, né? O cara trabalha, o cara mora no Guarujá e vem pela rodovia para trabalhar no Coral. Ele utiliza a rodovia, sim ou não? Aí o que ele tinha que obrigatoriamente, ele teria que fazer? Luz baixa, porque ele estava com uma rodovia de pista, né, simples, e independente se era perímetro urbano ou perímetro rural. Né? Então, o que ele fez? Eles alteraram o parágrafo dizendo o seguinte, olha, os veículos que não dispuserem de DRL, né, deverão manter os faróis acesos nas rodovias de pista simples situados fora do perímetro urbano. Quer dizer o quê? Só fora do perímetro urbano é obrigatório. Então, no perímetro urbano não é mais cobrado. Mas para a prova, eles cobram e gostam disso aqui, porque essa aqui é uma alteração que foi feita em 2018. Então ela não é muito nova, mas ela é recente, perto de outras alterações que já tiveram no CTB. Tá? Então eles podem cobrar essa questão na prova. Tá? Relacionada à buzina, isso aqui, volta e meia vem na prova, porque ela é tão idiota essa questão aqui, que eles cobram na prova. Por que eles cobram na prova? Porque é aquela situação que se você errar, você deu de bandeja de graça pro teu concorrente. Por quê? Porque você tem que saber, e é isso que eles pensam, o cara que estuda para a prova, ele tem que saber que eu só utilizo a buzina para duas situações. Para quando o Grêmio for campeão. Tem algum colorado aí, não? Não, mas a gente tá esperando. Mas tá segurando bem, porque a hora que for buzinar vai... Ó, então, só tem duas situações que eu utilizo a buzina, né? Primeira situação, para advertir, né? Ou as advertências necessárias que forem precisas. E a segunda situação, fora das áreas, o quê? Urbanas. Quando for conveniente advertir o condutor que esse tem o propósito, o quê? De ultrapassar. Então eu só tenho duas situações que eu utilizo buzina. Então buzinaste quando o Grêmio é campeão, Flamengo, Palmeiras, o Inter, não sei o quê. Isso aí não existe, não pode. Claro que na prática existe. E é autuado? Claro que não é autuado. Né? Mas para prova eu tenho que saber disso. Eu só tenho duas situações que eu posso usar a buzina. Quais são elas? As duas situações relacionadas. A advertência, né, necessária e fora das áreas urbanas para advertir quando for conveniente, né, que advertir o condutor que eu tenho o propósito de ultrapassar ele. Então essas duas situações eu utilizo buzina. No CTB tem outra previsão de usar buzina? Não. Então em tese a buzina eu não posso usar mais para nada, né? Então, só que para vocês se atentarem a isso, porque quando eles cobram essa questão aqui, o cara não pode errar. Por quê? Por que o cara não pode errar? Porque a maioria das pessoas não sabe disso aqui. E você que está estudando tem que saber que isso aqui só tem duas situações. E ele já cobra isso aqui sabendo que quem estuda vai acertar, quem estuda direcionado, né, vai acertar, ou enfim, quem pegou o CTB para ler ali, vai. Porque aquele cara que não estudou isso aqui não vai acertar essa questão, porque ele vai achar que vai ter outras situações que vai poder usar a buzina. Tá? Artigo 44, conhece aqui? Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre, a veículos que têm o direito de preferência. Qual é a terceira situação de preferência que eu vejo hoje? Primeira situação, a regra dos 3. Segunda situação, qual é a mesma? Dos trilhos. E a terceira situação, quando? Nessa situação aqui de cruzamento. Tá? Aí, esse artigo 44A, ele é novo no CTB, ele foi incluído agora recente. Ele diz o seguinte, é livre o movimento de conversão à direita, diante de sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, observados os artigos 44, 45 e o artigo 70.
O que está querendo dizer? Que eu tenho direita livre. Esse aqui lá, se vocês não conhecerem esse aqui, né? Esse aqui é direita livre. É a única direita livre lá, né? Que arrumaram agora na Penha? É que eu não vou muito para aquele lado de lá. Ah, mas não tinha, né? Nossa, então faz tempo que eu não passo lá. Nossa, tá louco. Só que a faixa não tá bem. Agora não sei como é que tá bem. Antes não tinha muito bem sacada a faixa, né? O pessoal ficava no canto ali. Ah, entendi. Mas esse aqui É cedo? Vamos ficar até às 11 hoje. Não, nós já estamos terminando, tá? Pessoal, então essa situação aqui é livre a conversão à direita, desde que tenha sinalização, né? Obrigatoriamente tem que estar sinalizada. Se ela não tiver sinalizada e você quiser fazer isso e a câmera pegar lá, pode ser autuado, tá? Então não, ela tem que estar sinalizada. Por esse motivo, que é o que a gente está falando aqui, eu nem sabia da penha, eu sabia que tinha, eu achava que só tinha ali, né? Então tem duas situações em Lages, né? Poderia ter mais, né? Porque ele flui o trânsito, né? Mas é uma situação que a gente sabe que está sendo estudada para melhorar algumas situações relacionadas a essa situação aqui. Artigo 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo seja favorável a você, né? Nenhum condutor pode entrar na interseção se houver possibilidade do quê? De ficar parado nela. Então, vocês observem que todas essas situações aqui tem infração de trânsito relacionada a ela. Se o cara parar lá na área de cruzamento, vai ser autuado, né? Aqui em Lages nem tanto, mas vá parar na área de cruzamento lá em Balneário para ver o que acontece, né? Se você parar em cada área de cruzamento entre vamos pegar a Brasil, né? A Brasil tem os cruzamentos. Avenida Brasil. Quantas áreas de cruzamento tem lá? Cara, já pensou você parar, você tá lá dando uma banda final de semana e você para em 4 cruzamentos daquele lá, e você levar 4 multas lá no final de semana, e leva, né? Balneário Camboriú, de certeza. Se você parar numa área de cruzamento assim, as câmeras vão autuar. Tá? E lá é automático, né? O sistema de fiscalização automático. A mesma coisa é o sinal vermelho do semáforo, né? Passou no sinal vermelho, ou parou pra frente da faixa, já pega. Já era também. Tá? não tem como o cara não parar em cima da faixa. Aquela que desce ali do lado. Não, mas é real. Da qual? Essa, não sei se acertaram agora, mas não tinha como não parar em cima da faixa. Como é que vai enxergar quem tá vindo de lá? Essa do calçadão ali que desce do lado do Banco do Brasil. Ah, é verdade. Tem que Parar em cima da faixa, vou enxergar quem tá vindo de lá como. bem no banco do Na verdade, Bem no banco do Ah. Que a regra em geral você para na faixa, quando não vem nada você para. Você não pode parar na faixa. Não, eu paro antes da faixa ali. Aí não vem ninguém, aí eu vou pra frente pra me ver se geral parou antes, não vem ninguém. Eu parei na faixa, sem ninguém esperando pra passar, tem que parar. Parei atrás da faixa, não vem ninguém. Mas aí eu vou ter que avançar em cima da faixa, olhar, tô em cima da faixa. Ali realmente fica em cima, né? Aqui ainda não é automático, né? Daí fica fácil. Tipo assim, não é muito. Eu acredito que não é muito fiscalizado ali. Mas se for automático, que nem é em Balneário, ali não poderia ter aquela faixa, de certeza. Porque daí ia pegar o veículo em cima da faixa e ia ser autuado. Eu acredito que ali não deve ter muito problema de autuação ali. Porque agora eu lembrei, realmente ali não tem como você ver daí, né? É que a faixa deveria ser mais recuada, né? Ela não deveria ser tão lá na ponta. Mas por que é feita a faixa na ponta? Porque os abençoados não vão na faixa passar. Se eu fizer uma faixa, olhe bem. Olha aqui, ó. Olha bem, aqui, olha bem. Aqui nós temos aqui, né? A faixa está aqui, certo? Aí o carro tem que estar aqui para poder enxergar se está vindo o carro aqui, certo? Só que essa faixa, na verdade, está errada. Ela deveria estar aqui, ó. Daqui para lá, né? Ó, esse veículo aqui, né? Teria que ter quase um espaço de um carro. Só que se fizer uma faixa de pedestre e der um espaço, o que o cidadão vai fazer? Ele vai passar fora da faixa. Eles não fazem uma reunião que o pessoal fiscaliza, não, pra organizar. É o ser humano que não serve. Pode ter 10 reuniões, mas o cara vão passar ali no... Fechou, pessoal? Então aqui, ó, o artigo 46. Ele é bem tranquilo, né? Sempre que for necessária a imobilização, eu tenho que utilizar a sinalização, né? Não tem segredo isso aqui. Artigo 52, relacionado
Vamos lá para nós terminar aqui. Artigo 52. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada, meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles. Importante, por que eu coloquei isso aqui? Duas situações, você precisa saber. Quem que regulamenta transporte de veículo de tração animal? Não. Quem que regulamenta? Isso aí tem que saber, tá no CTB. Eu já coloquei isso aqui para vocês saberem, porque eu não trouxe o artigo. Não. Quem regulamenta veículo de tração animal, né, não é ambiental. Quem regulamenta o veículo de tração animal é o município. Tá? Então tem duas situações que o município vai regulamentar, e está no CTB. São veículos de tração animal e veículos de propulsão humana. Quem regulamenta é o município. Tá? Todos os demais veículos, quem regulamenta é a União. Tá? Então a União regulamenta todos os veículos, com exceção veículos de tração animal e veículos de propulsão humana, que daí é o município que vai regulamentar. Fechou? Então vamos encerrar aqui, e daí na próxima a gente termina ali. Daí. O que é veículo de propulsão humana? Tá. Propulsão humana, bicicleta. Falei que era bicicleta. Tração animal, né? Nós temos a charrete e a carroça, né? Qual é a diferença de charrete e carroça? Charrete é para passageiros. Carroça é para carga. Né? Isso, nós vamos falar na próxima aula. Tá bom? Fechou, pessoal? Bom descanso. Valeu, obrigado, até mais.